pessoal, voltei aqui de novo. Tomara que agora essa live saia. Vamos ver se eu consigo localizar a doutora Patrícia agora. Gente, desculpa, é que ela teve um problema técnico e, infelizmente, o meu Instagram não estava aparecendo para ela. Não sei o que aconteceu, tá? Mas vamos agora. Pera. Vou enviar aqui. Gente, dá só um minutinho, tá? Que eu tô esperando pra ver se conecta. Gente do céu, ai, a Paty entrou. Paty, peraí que eu vou tentar te colocar na live agora. Patrícia, você precisa aceitar esse convite, meu amor. Veja se chegou esse convite e aceite e me responda aqui embaixo, por favor. Patrícia, você tá me ouvindo? Você consegue aceitar esse convite que eu te mandei aqui embaixo? Gente do céu, pense comigo. Também estamos na espera, estamos todos na espera por doutora Patrícia. Peraí, calma, que eu vou tentar mandar novamente o convite para ela. Tô mandando de novo, Paty. É só você aceitar. Gente, vai me falando como que vocês estão. Vamos conversar enquanto isso. Enquanto ela não consegue se conectar aqui com a gente. Pensa numa coisa difícil. Paty, você conseguiu aceitar aí? Paty, sai da minha live e entra de novo. Vai aparecer um botão lá para você solicitar para participar desse bate-papo. E você aperta lá, porque eu tô te enviando o convite, só que você não tá conseguindo aceitar e eu não sei por quê. Vai chegar um convite para você aí, ó, perguntando se você aceita participar dessa live. É só você clicar que você aceita. Ei! Ei! Até que conseguimos.
Consegui, mas olha que eu tinha feito isso antes e não tinha dado certo, mas tudo bem. Mas às vezes dá esse. Desculpem. Imagina, às vezes dá esse problema mesmo, Paty. Às vezes você aperta e aí, tipo, não aparece, enfim. Tudo bem. Tem horas que o Insta trava e é essa loucura. O mais Gente, importante é a gente ajudar o pessoal. é isso aí. Gente, essa aqui é a minha cliente linda e maravilhosa, a doutora Patrícia Varela. Com um detalhe, posso interromper? Pode. Eu sou sua cliente, mas não estou sendo no atual momento. Então, isso neste momento não é nada positivo, porque está faltando alguns bons dias que eu não consigo passar para você cuidar do meu cabelo, pelo amor de Deus. Calma, mas que tudo vai se normalizar, com fé em Deus e tudo permitir. Vamos voltar com tudo. E a gente vai arrasar. E você tá maravilhosa. Eu? Mas, menina, eu disfarcei, botei aqui uma fivelinha, né? Passar perfume eu não passo mais para entrar em live, porque no fim das contas não adianta. Enfim. Coragem, coragem. É isso, Paty. Eu te convidei aqui para a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito desse assunto que está deixando muita gente preocupada de uma forma geral, que é em relação ao Covid. Você, melhor do que ninguém, para falar sobre esse assunto. Gente, a Paty, ela é gineco, ela é especialista em reprodução humana e eu a convidei justamente por isso, porque como na grande maioria o meu Insta é muito feminino, eu a trouxe para a gente dar algumas dicas. Eu sei que tem muita gente assustado com o que está acontecendo. E eu achei muito pertinente a gente bater um papo com uma médica, porque assim, é muito difícil a gente só escutar do jornal, porque às vezes a gente não sabe até que ponto tudo aquilo ali pode ser verídico ou não. Entende? E então eu quis muito trazer a Paty aqui para a gente conversar e ver realmente os prós e os contras dessa quarentena e conversar um pouco sobre Covid e falar também, de uma forma geral, sobre saúde da mulher. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando aqui que a Paty vai responder para vocês, né, Paty? Com o maior prazer. É isso aí. Você queria falar alguma coisa, Paty, antes da gente... Bom, antes de mais nada, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito sério. Eu tenho estado numa imersão de estudo frequente, constante, reunida com muitos colegas, com outros colegas médicos sérios, estudiosos em todo esse aspecto do Covid. Mas, antes de mais nada, não fiquem em pânico, não criem estresse excessivo além daquele que a gente já está passando. Calma, calma, é isso que eu queria dizer. Eu vejo, Paty, que tem muita gente literalmente em pânico, sem saberem o que fazer, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com essa situação inteira de quarentena. E eu queria conversar com você também a respeito disso. Tem muita gente tendo crise de ansiedade, são muitas incertezas. Queria saber se você tem alguma dica ou alguma coisa. Primeira coisa. Bom, vou responder conforme você vai me perguntar. Primeira coisa, entender que quarentena não significa que são 40 dias. Acho que muita gente já sabe, mas se eu estiver repetindo, peço desculpas, né? Mas quarentena significa um período de reclusão, um período de ficar mais tempo em casa. Uma quarentena pode durar
15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 2 meses, entendeu? Então, isso é muito importante, porque falar quarentena, agora a gente precisa entender quarentena como sendo algo, vamos procurar ficar mais nas nossas casas. Isso, sem entender quarentena. Começa por aí. Você tinha feito uma outra pergunta na sequência? Se você tem algum tipo de conselho para quem está tendo crise de ansiedade. Ah, sim. Eu tenho que confessar para você, você sabe disso, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. E muitas vezes eu me vejo sem saber lidar com todas as situações que isso está impondo na nossa cabeça. Porque, assim, é uma incerteza. Eu sou profissional liberal. É uma incerteza para mim, é uma incerteza para o salão que eu trabalho, é uma incerteza de uma economia. Sem dúvida. Porém, a gente se vê também na obrigação de se preocupar com o próximo, com a saúde do próximo. E assim, e colocar isso acima de todas as nossas prioridades. Porque assim, independente se você se você é financeiramente estável ou se você literalmente vende hoje para comer amanhã, tá todo mundo na mesma vibe. E assim, até que momento, na mesma vibe que eu falo de preocupação, tá, Paty? De preocupação. Sim, sim. Vamos, para eu buscar responder tudo que você está me perguntando, vamos separar duas coisas. Primeiro, vamos separar a questão saúde da questão saúde financeira. É quase isso, sabe? Sim. É uma questão, primeiro, de saúde própria e, com certeza, a financeira, que é o que tanto os políticos e ministros e todo mundo está ali disputando. Então, a primeira parte da pergunta que você me fez. Vamos fracionar, senão eu não vou conseguir te responder tudo. Maravilha. O que a gente faz em relação à ansiedade? Primeiro, procurem peneirar muito, por favor, o que se vê na televisão aberta, seja qual for o canal. Procurem canais mais oficiais. Procurem também não acreditar em tudo que está nas páginas da internet, né? Não só em páginas oficiais eu não vou citar nome para não ser antiética, mas muito cuidado. Por quê? Porque existiram muitas falsas notícias, existiram muitas fake news. Então, isso é muito importante. Então, o meu conselho vamos buscar informação. Tenham informação. Tem que ter informação. Mas é claro que ninguém aguenta ouvir falar nisso 24 horas por dia. Justamente. Vamos pensar nas mulheres. As mulheres que estão agora, primeiro, com seus trabalhos, vamos focar em mulheres. Pausados. Exatamente, seus trabalhos pausados, as que estão trabalhando fora, com trabalho redobrado em casa, né? Com as crianças em casa. Imagina o que é isso, que essa situação toda, com criança perguntando, mas mamãe, o que vai acontecer? Mas mamãe, nossa, falou que o mundo tá morrendo, o que tá acontecendo? Não pode, não pode. Sim. Até porque a gente sofre de ansiedade e os nossos filhos sofrem junto com a gente, né, Paty? Sem dúvida. Eu sem tenho dúvida. uma filhinha e às vezes eu fico meio apavorada assim. Ela fala, mamãe, mas esse corona não vai acabar? Então, assim, é literalmente isso mesmo que você tá falando. A gente às vezes não sabe disseminar uma coisa da outra e acaba passando para eles e eles sentem de uma forma muito intensa. Exatamente. Com tudo isso, claro que o ideal seria, e tem várias estratégias para controlar tudo isso. Eu tenho muitas coisas para ajudar nesse sentido, mas não sou eu especificamente que reuni essas questões para ajudar. Claro que eu fui conversar com psicólogas, eu fui verificar toda essa questão de saúde para ver artifícios
recursos nesse sentido para controlar a ansiedade. E existe muita coisa boa por aí. Claro, mesmo assim, a gente não vai ficar... Nós não podemos ficar numa bolha. É muito complicado tudo isso. Demais! Então, essas dicas todas eu reuni com uma psicóloga da clínica. Mas, por favor, tá open para todo mundo olhar, para todo mundo ver, porque isso vale para todo mundo. Procurem momentos para meditar, momentos... Tem gente que fala assim, vai me mandar meditar com esse estresse todo. Tem que fazer algum tipo de atividade física. Você fala, mas como que eu vou fazer atividade física? Tá cheio de tutorial por aí falando de tipos de atividade física para fazer em casa e com as crianças. A gente tem que distinguir as coisas, né? Ao invés de disseminar, pensar em disseminar as questões todas, distinguir uma coisa da outra. E pegando o fio da meada que você estava me dizendo, tá. Então existem vários tutoriais, várias coisas criativas nesse sentido. Procurem essas questões. Se precisar, eu forneço, eu ajudo vocês. Mas eu acho que o principal que eu posso falar, e eu quero aproveitar e falar no aspecto de saúde, tenham calma. Exercícios, vai ter uma hora, aí eu vou entrar no momento que você está falando, né? Tá todo mundo dentro de casa e tal. Olha, gente, vai ter um ponto que, bom, primeiro, a gente quer que isso termine o mais rápido possível, Sem sombra de dúvida. com o menor dano possível. Menor dano financeiro e o menor dano de pessoas doentes, sejam idosos, sejam adultos, mais jovens, enfim. É assim que a gente quer. Só que eu acho que... bom, eu já estou filosofando, porque essa crise Paty, toda... mas na sua concepção, essa quarentena que a gente está cumprindo agora, esse período, ele vai ser estendido ou você acredita que isso possa ser reduzido? Aqui em São Paulo, em si, o João Dória ficou de se pronunciar na segunda ou no domingo, agora eu não me recordo o dia exato, para falar se a gente vai voltar à nossa rotina na semana que vem ou não. Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Bom, você acredita que a gente volte? Olha, de tudo que eu estou analisando do aspecto médico, eu ainda acho que o mínimo que pudermos sair de casa é o melhor. Então você acredita que a quarentena vai ser estendida um pouco mais? Olha, pensa bem, Bruna. Uma coisa é o que se sugere, outra coisa é o que se pratica. A gente está num país que não é um país que vai Gabriela, não adianta você querer me ajudar e falar alguma coisa para mim? Peraí, tem minha melhor amiga? Porque se eu leio o que ela tá falando, eu não consigo falar o que eu tô falando pra você. É assim mesmo, vai subindo umas minha melhor perguntas, amiga. umas coisas. Ai, meu Deus, pergunta de novo. Que eu leio uma coisa, eu leio Você acha que a quarentena vai ser estendida um pouquinho mais ou você acha que ela vai ser suspensa semana que vem? Falando aqui de São Paulo. De São Paulo, veja bem, eu não acho que vai ser suspenso, tá? De forma alguma. Espero eu que não, pelo menos do ponto de vista médico. Você médico, sim, claro. Médico ou do ponto de vista dos governantes? Não, do ponto de vista médico. Isso mesmo. Bruninha, porque quando você fala do ponto de vista dos governantes, fica complicado, porque daí a gente vai enveredar outras coisas, não é só... Exatamente. Sim, claro. E a gente tem algumas perguntas aqui já. Eu vou ler para você. Mas deixa eu só te perguntar. Você quer que eu te responda? Claro. Quero. Quero responder para você o que você perguntou. Se eu acho que vai ser estendido. Olha, você quer saber se deve ser estendido na minha concepção do ponto de vista médico ou se eu acho que vai ser estendido na concepção do ponto de vista político? Os dois, Paty. Os dois, porque assim, na verdade, nós estamos muito apreensivos para voltarmos às nossas rotinas, às nossas atividades. Porém, a gente não sabe se fazer isso é a melhor escolha para a nossa saúde e para a saúde dos demais.
Olha, se todo mundo tiver consciência, eu vou falar agora bem, vou mandar reto o que eu acho, Sim, se for, sim, sim, claro, por favor. eu acho que todo mundo tem que ter consciência, tá? Tem que ter consciência, tem que cuidar bastante da higiene mesmo, porque esse danado desse vírus, ele é muito contagioso, não dá para minimizar os efeitos disso. Então, todo cuidado nesse sentido vai minimizar a chance de transmissão. Eu acho que, por enquanto, é fácil falar no início, saiam de casa o mínimo possível, não saiam de casa de jeito nenhum, fiquem nas suas casas, fiquem em casa, fiquem em casa. Ok, fiquem em casa. Eu espero que muita gente tenha ficado, porque a ideia era a gente não ter uma curva muito alta, né, para dar Aham. tempo do nosso país providenciar as UTIs, preparar os hospitais para esses doentes que iam precisar de ventilação mecânica e tudo Sim. mais, e a gente não tinha tudo isso. Bom, respirado, é possível que o governo mude um pouquinho, mas por Deus, gente, por Deus, não é para mudar demais. Porque se todo Uhum. mundo sair às ruas, Agora, ao mesmo tempo, exatamente. Aí, todo esse trabalho que a gente está fazendo com tanto esforço, talvez vai não por vai água adiantar. abaixo. Exatamente. Se a gente quer passar logo isso, em 2 meses, 1 mês, 3 meses, sei lá quanto tempo, tem que ficar em casa, cara. Não tem jeito. Não tem Então, mesmo. exatamente. Então, aí pensando, não aguento mais, tô ficando maluca. Meu, o ideal seria que todos tivéssemos pelo menos máscaras. Pelo menos. Além de muita higiene, de lavar as mãos constantemente, do álcool É gel. porque assim o governo está mostrando para a gente que só quem deve usar máscara é quem está contaminado ou o pessoal da equipe da área de saúde. Mas isso é porque já não tem máscara nem para o Não, pessoal da saúde, né, Paty? exatamente, É Bruninha. bem Então, complicado isso. mas são coisas diferentes. É o seguinte, nossa, tanta coisa que você fala que eu estudei tudo isso. Veja bem, tem máscara, sim, para a área de saúde. Fiquem tranquilos, tá? Porque a área de saúde, quem está no hospital, nós temos máscaras para os hospitais. Uhum. Se você perguntar se eu tinha no meu consultório, eu tinha uma caixa só, porque eu usava Uhum. no consultório, e não era máscara N95, que é o que se usava, né? Acho que o pessoal sabe qual que é essa máscara mais Aquela bem potente. grandona, que ela é mais robusta, né, Essa Paty? daí é muito cara, né? É complicado, ninguém Eram estava as esperando. máscaras descartáveis normais. Isso. Eu tenho até uma. Porque o que aconteceu? Como eu vim para casa, eu trouxe a minha caixinha fechada. Mas eu abri ontem. E eu posso até mostrar como é, se vocês quiserem depois. Mas Assim. tá. O que acontece? Então, para os hospitais, para os médicos, fiquem tranquilos que tem, tá? E se não tiver, quem vai resolver isso daí é o governo federal. Fica tranquilo. São Uhum. eles que têm que resolver e prover isso. Não, não se preocupem. E os diretores dos hospitais, sejam dos hospitais particulares e principalmente os nossos hospitais públicos. Que é Os onde vai nossos, atender a grande massa, né? quem vai dentro da necessidade que a gente espera. Vejam, vamos pensar que nós estamos em São Paulo, né? Uhum. Pensem comigo, nós estamos em São Paulo. Se nós estamos em São Paulo, em termos públicos, qual é o maior hospital de São Paulo? Hospital das Clínicas, Uhum. junto com o Hospital da Escola Paulista de Medicina. Então, eu falo, nós somos a referência, não tem jeito. É porque aqui é muita gente, né, Paty? Não tem como não falar de São Paulo. É uma Mas contingência muito grande. sim, eu vou dar uma boa notícia, calma. Então, o que acontece? Assim como teve, veja bem, montaram os hospitais de campanha, certo? Beleza. Uhum. Esses hospitais de campanha são para receber os doentes em estado. Eles têm alguns poucos leitos de UTI, tá? Pelo menos eu não sei os números agora porque está tudo muito recente, Sim, mas vai ser sim. para receber doentes que têm graus de contágio, mas não os doentes mais graves, tá? Entendi. E o que acontece? Ele está
provavelmente, eu acho, ele vai ser dividido entre público e privado, tá? Entendi, sim. Não vai ser uma coisa só pública. Isso Entendi. eu também Até não porque, sei. assim, senão os particulares também não suportam a demanda, né, Paty? Porque Exatamente. é muita gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paty, que o Fábio Ferreira mandou aqui. Ele tá falando assim, Bruna, minha mulher tá grávida. Ouvi dizer que esse vírus pode causar o mesmo problema do bebê, pro bebê, igual o Zika vírus. Isso procede? De forma alguma, não procede. Fique tranquilo, não procede. Não vai causar nenhum mal, nenhuma transmissão vertical para o filho. Pelo menos ao tudo que temos até agora. Eu posso estar daqui 10 dias falando alguma bobagem, porque pensem, é uma doença muito nova. Muito recente. Muito recente. Se a gente parar para pensar, são só 4, 5 meses desde que começou na China. Negócio de falar, eu não acho legal também que as pessoas fiquem falando, o culpado é fulano de tal. Gente, não tem culpado, né? São os regimes, aí é uma questão política, né? Não dá para discutir política, não dá para discutir política, senão a gente se perde aqui. Mas então essa pessoa, o Fábio, ele pode ficar tranquilo que não corre o risco do neném ser infectado por tabela, digamos assim, para ter uma linguagem Olha, fácil. tem pouquíssimos relatos, mas muito poucos relatos de existência de PCR positivo nos bebês recém-nascidos, em culturas de secreção de faringe, em outros lugares também, outras colocações. Tem um monte de perguntinha aqui. Ai, gente, não vou ler a pergunta. Tem várias perguntinhas. Não, olha, eu vou falando para você. Mas eu quero responder o máximo possível tudo que vocês me perguntarem, tá? A gente vai conseguir responder, sim. Tá. E então, aí... mas a transmissão vertical, que seria de mãe para filho, ao ponto do bebê ter doença, não. Se o bebê vai desenvolver em algum momento um PCR positivo, que seria um teste positivo para o Covid-19, em qualquer lugar, até nas fezes dos bebês, já foi encontrado. Mas calma. E isso é também porque o bebê já nasceu e já teve contato com o mundo externo. Não quer dizer que ele lá dentro da barriga... Exatamente. Eu ouso dizer, sem querer interromper e deixar de você fazer as perguntas, que daqui a pouco a gente vai encontrar PCR de Covid positivo do fio de cabelo ao dedão do pé, tá? E não vai adiantar fazer teste PCR para todo mundo. Então, tanto que se falou, teste para todo mundo, não é possível em nível no Brasil que a gente tenha testes para todo mundo. Não é possível. Os países que mais testaram, os países que melhor se saíram da crise, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, teve outros lugares ali. Sim, teve. Por quê? Porque eles conseguiram fazer testagem ampla de todo mundo e isolado todos desde o princípio. Sim. Certo? Que é o que a gente está tentando fazer aqui, né, Paty? Mas neste momento isso já é uma coisa descartada. Eu falo da questão do isolamento. A gente não está testando todo mundo, mas a gente está isolando. Então, uma parte disso a gente está fazendo. E isso é muito legal. Exatamente. Né? E outra coisa muito importante é que a gente não sabe quanto tempo que esse PCR fica positivo, tá? Existe falso positivo, existe falso negativo. Eu acho que esse exame deveria ser destinado, já que nós não temos para todo mundo, né? O ideal seria ter para todo mundo. E, teria feito o estilo inicial como foi feito nesses países que se saíram melhor, né? Tem gente me mandando no WhatsApp que eu não tô entendendo o que eu tô falando. Desculpa, Bruno. Ô, Paty, mas aí assim, ó, no caso desses testes que não seriam para todo mundo, você não acha que a grande preocupação das pessoas em fazer o teste é o medo de não infectar outras? Sem dúvida. Isso sim. Só que aí o que acontece?
Sem dúvida, dá vontade de fazer o teste para quê? Para que a pessoa fale, ah, então tá bom, demorou X dias para sair o resultado, agora eu posso então visitar meu pai, minha mãe? Eu posso Isso. agora, exatamente. Eu acho Oh, que é o medo, né? O medo de mas você então, testar para saber se você tá ou se você não tá, para você continuar vivendo. Mas se agora o regime é de quarentena para todo mundo, acho mas olha que só, é Bruninha, meio inviável isso, né? mas olha só, Bruninha, se testar e tal não tá, o não tá não quer dizer nada, porque não quer dizer que você não vai pegar amanhã, né? De toda Entendi. forma, você teria que manter o mínimo Uhum. o máximo De isolamento contar, social. entendi. Exatamente. Possível. Exatamente. O que ajudaria por um período, se fosse possível, é falar, ok, então não tô com a doença agora e a pessoa vai querer. Enfim, só que demora para ser resultado, não tem teste para todo mundo, não tem nos laboratórios por enquanto, só E vai ter vai no demorar ainda hospital. para normalizar, né, Paty? Ó, tem outra pergunta aqui, Paty, que é do Neco, eu acho. Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Minha pergunta é sobre o vírus, não a doença. Existe apenas um tipo de SARS-2 ou mais de uma variante neste momento no mundo? Eu não sei se é sobre o Entendi. Covid agora ou se é É, sobre SARS. Eu então, não sei. assim, bom, o que acontece é que até os nomes são todos em inglês, né? A sigla do coronavírus, por que ele chama Covid? Porque o coronavírus disease é um tipo de coronavírus. Vamos simplificar, porque se eu ficar entrando em toda a classificação, vai ficar muito técnico para todo mundo. No momento, no mundo, que eu saiba, não. Porque o que acontece? E eu acho que o SARS também nem tá mais tão evidente assim, né, E o que Paty? acontece é que alguns deles já foi desenvolvido até a vacina. Pensa Ah, na época da entendi. influenza, por exemplo, Sim. quando foi H1N1, né? Por isso que a gente pede, ai, gente, vamos vacinar em massa, vamos vacinar todo mundo, vamos tentar. Olha só que contingência que Imunizar. fizeram, mais linda, do tipo colocar em estratégias para não ir em todo mundo ao mesmo tempo, mas tem que Sim. vacinar. Qual é a ideia? Daqui 1 ano e meio, 2 anos, talvez a gente já tenha vacina para esse vírus. Mas, enquanto não tem, a gente tem que controlar e sobreviver em saúde e em condições de vida e trabalho. Esse é o grande ponto. Tem outra perguntinha aqui, Paty, falando assim, ó. O vírus tem maior probabilidade de infectar idosos porque aqui em Pernambuco chegou a óbito uma jovem de 34 anos. Olha, de fato, ele tem uma chance. Só preciso parar de olhar o que todo mundo está me falando. Não, desculpa. Pergunta de novo. Ai, credo. Não, O eu não vírus tô tem acostumada. maior, o vírus tem maior probabilidade de infectar idosos, Sim, sim. porque aqui em Já tem um Pernambuco caso de chegou 30, a óbito uma moça. uma Entendi, moça de entendi. 34. Sim, a probabilidade maior é para os idosos. A gente também e nada, quase nada para criança, né? O que é muito curioso isso tudo, porque você fala, puxa, mas por quê? Tá todo mundo estudando as imunologias. Claro, a gente pensa, porque o idoso ele é mais suscetível, nananana. Deixa eu estudar e vamos continuar estudando, tá? Não é porque uma pessoa tem mais idade que ela deixa de ser mais importante. Claro que não. Exatamente. Então, assim, não claro, e é muito triste entre ter que escolher colocar um respirador e pensando nessa pessoa que perguntou sobre o óbito de uma pessoa jovem de 30 anos. Isso. Nossa, gente, é possível. Infelizmente, é possível. De vir a óbito. É que é assim, tudo que eu ouvi falar, eu não sou médica, longe disso, mas tudo que eu ouvi falar é que o vírus ele pode se manifestar no meu organismo de uma forma leve, como ele pode vir super agressivo, porque é uma coisa tão nova que assim. Exatamente. Então, vamos lá. Eu não sei como foi o caso do colega que falou sobre esse caso de Pernambuco, quais eram as condições dessa pessoa de Se tinha 30 alguma anos. doença, Mas alguma olha coisa, né, só, Kátia? ela podia estar
minimamente, somente estressada. E aí a imunidade dela vai ó, pro beleléu e o sistema imunológico da gente não consegue combater se a gente não conseguir manter a nossa imunidade alta. Entendi, Paty. Ou se ela era uma pessoa que já tinha uma doença crônica, se ela fazia uso de corticoide e por necessitar do corticoide bastante e por conta de necessitado de corticoide, o que acontece? Também a imunidade é mais baixa. Imagina uma pessoa se ficou, não vou nem entrar no mérito da azitromicina com a hidroxicloroquina. Pelo amor de Deus, não me perguntem disso. Tudo menos isso. Que é muita coisa. Porque isso é uma coisa muito recente também, né? Mas faltou para quem precisa tomar essas medicações de uso crônico, entende? Esse é o ponto. Eu entendo o desespero de todo mundo querer uma cura para ontem. Mas ela ainda não existe, né, Paty? Exatamente. Senão, assim, os governos já teriam até relaxado essa tensão que está em cima de todo mundo. Então, a dica que eu dou, Bruna, por favor, a galera toda, na medida do possível, manter a sua imunidade. De que forma? Alimentem-se bem, durmam bem, faça um pouco de exercício. Evita ficar ansioso, estressado. Não liga a televisão o tempo inteiro, tá? Não é para ficar também assistindo só Covid, porque a gente vai ficar atormentado e a imunidade vai pro buraco. Gente, resumindo, é isso, né, Paty? Isso. E procura as informações oficiais do Covid, porque também as pessoas não querem ficar desinformadas. Eu entendo disso. E ninguém está escondendo nada. Mas sabe uma coisa que eu desenvolvi para mim, Paty? Eu vejo uma vez ao dia as notícias do Covid para eu saber meio que o que está acontecendo e depois pronto. Porque senão você fica literalmente encafifada naquilo, assim, você fica entrando em batatinha. Você está certíssima. Tem outra pergunta aqui, falando sobre gestante agora. Se a gestante tiver problemas cardíacos imunológicos, estando no grupo de risco, como fica a situação da gestante? Essa gestante, ela precisa, digamos, eu não entendi bem a pergunta, mas eu acho que você precisa ter o neném. Eu entendi. Só me fala qual é a comorbidade, qual é a doença da gestante de novo? Se a gestante tiver problemas cardíacos imunológicos, estando no grupo de risco. Tá. Acho que problema no coração, né? Deixa eu explicar. Ou ela pode ter um problema cardíaco somente, ela pode ter um problema imunológico além desse, porque problemas imunológicos são amplos, também não vou conseguir explicar tudo para vocês, mas ela já chega, se ela tem problemas cardíacos, mesmo que seja controlado, que ela seja hipertensa controlada, já é um problema cardíaco, tá? Então, é uma gestante que precisa ter um acompanhamento de pré-natal, é um acompanhamento de pré-natal de alto risco, porque vai depender de cada um dos obstetras classificar que risco que ela tem, baseado em toda uma história, em todo um exame físico, em todo uma série de detalhes importantes para que a gente possa continuar conduzindo. Nesse caso, é muito difícil, porque assim, eu acho que entre essa gestante ir até o pronto-socorro da maternidade e essa gestante ter proteção o máximo possível, todos os cuidados, e ir até o consultório do médico, ela vai precisar ir no consultório do médico. Porque não vai dar para fazer telemedicina ou teleconsulta em alguns aspectos. Dá para fazer... O que foi possível fazer, a gente já está se preparando para fazer. E graças a Deus, o nosso Conselho Federal de Medicina nos permitiu, pelo menos por esse período, que a gente possa ter teleconsultas, tá? Que isso é legal, né, Paty? Porque você não necessariamente precisa se expor. Sim, isso é importante, é legal. A questão é que, claro, a gente vai esbarrar no momento em que a gente vai precisar examinar a paciente. E gestante... Sim. É muito... Olha, gente, são 20... É muito delicado, né, Paty? É muito sensível, né? Além de ser delicado e sensível, do ponto de vista emocional, porque é mesmo, né?
É mesmo. Não é, a gente tem que ser muito atento ao exame físico. Não é possível a gente não examinar fisicamente em alguns aspectos, em alguns momentos. Então, nesse caso, eu acho que vale conversar com o obstetra que estiver cuidando de cada gestante em particular, Entendi. em pessoal. Fazer uma avaliação exclusiva. É muito difícil generalizar, né, Paty? Isso. O que eu tenho pensado, e isso é muito recente para mim também, eu olha, até ontem, não, antes de ontem, até antes de ontem, eu estava atendendo, eu e Janinha, forte Janinha, atendi 3 gestantes, que estavam assim, 2 perto para ganhar nenê, não tem como. Então, assim, foi. É, Ah, é, é não muito tem jeito, não emocionante. dá para parar a Não, vida. mas olha só a situação. A gente com cuidado de higiene enorme, 3 gestantes e um caso de oncologia, tá? Um caso oncológico de um casal que tá precisando postergar a gestação. Ô, gente, para quem Sim, não tá entendendo, é porque a Paty, ela é especialista em reprodução humana. Então, ela trabalha com isso também. Então, as pacientes muitas vezes buscam ela com o grande sonho de ter neném. E aí, por isso que ela tá falando do postergar o sonho de ter. Mas eu digo, por que De que foi estar grávida. urgente? Eu tô explicando isso dessas pessoas que eu atendi, porque eu entendi que essas 4 pessoas que nós atendemos espaçadamente, num dia inteiro, praticamente para poder higienizar quando cada um e cada pessoa entrava e saía. Olha se isso é viável, gente. E que eram 3 gestantes e um caso era um caso grave, que o esposo tem um problema oncológico e que ele vai precisar continuar fazendo um tratamento que pode prejudicar a fertilidade dele. Então, no caso, ele vai precisar congelar sêmen para ele. Então, entende? O que eu quis dizer é que tudo isso eram casos que eram impossíveis não era recomendado postergar. Postergar significa não daria para deixar mais para frente, muito mais para frente, a consulta deles. Foi o que eu fiz. Agora, eu também não sei tanto o que eu vou fazer. O que eu, Patrícia, pretendo fazer com as minhas gestantes, eu não sei. Gente, é muito difícil. Porque agora, você também se vê na situação de ter que esperar, né, Paty? O conselho, falar qual não, isso a gente já sabe bastante coisa. Graças a Deus, a gente já sabe bastante coisa, tá? E eu acho que também a gente está falando de mim como uma ginecologista obstetra de consultório particular, de consultório, né? Vamos pensar em questões gerais, né? E na população no geral. E na questão de consultório também. Eu acredito que alguns casos de gestante não vai dar para não atender presencialmente. E eu acho que a gente vai ter que conseguir máscara e proteção o máximo possível para essas pessoas. Pensando que a gestante... Mas você acredita que a gestante ela entra no fator de risco, mesmo se ela não tiver nenhum tipo de doença, Paty? Fator de risco... Não. Não? Fator Se ela de for risco... uma gestante, Não. só gestante mais saudável, Não. ela não entra lá no grupo de risco, não né? não entra. No grupo de risco, não. O que acontece é que, por exemplo, ela indo para uma consulta, que deve sair o mínimo possível, tá, gente? O mínimo possível, pelo amor de Deus. Ela indo para uma consulta, ela não deve voltar, ela não deve levar pessoas de mais idade, deve levar... Nem ir acompanhada, né, Paty? Se puder ir sozinha, vai sozinha, né? Não, às vezes no máximo o marido, ou sei lá, né? Mas não vai levar uma pessoa... É o bom senso. Mais velha, a mãe, o pai, o Exatamente, avô. exatamente. Mas a gente consegue fazer uma consulta muito bem feita. O que acontece? Dessas pacientes, eles foram com máscara. Eu ainda não estava recomendada a usar nenhum tipo de máscara. E sim, porque nesse momento, eu, obviamente, né, claro, e eu rogo a Deus que assim permaneça, não tenho sintoma nenhum, estou bem, o que não quer dizer que nenhum de nós não sejamos portadores do vírus. Paty, aqui, ó, tem 2 perguntas em relação a isso. Uma delas é perguntando se você acha que todos nós iremos se infectar.
E uma segunda pergunta é... Peraí, uma de cada vez. É que uma vai contextualizar Ah, a não, outra, então vai, você vai ver. E a outra é perguntando se a pessoa pode pegar o Covid já estando curado 2 vezes. Tipo, por exemplo, eu peguei, me curei e peguei de novo. Pegou, se curou. Se tiver curado mesmo, eu acredito que não. Eu acho que vai ser uma imunidade permanente. Mas eu estou falando, eu acho, tá? Uhum. E Em relação a... Você acha que todos nós iremos se infectar? uma coisa é nos infectarmos e desenvolvermos a doença. A outra coisa é sabermos através de um teste, que também tem algumas ressalvas, e não vai ser possível fazer para todo mundo, que estamos ou não positivos para a Covid naquele dia, naquela hora que foi colhido. Quer dizer, naquele dia, naquela hora que vai sair depois de X tempo. Então, eu acredito, de verdade, que nós não seremos infectados o mínimo que a gente puder sair de casa. Mas você acredita que a longo tempo, a longo prazo, você acha que toda a população vai ter contato com o vírus ou você acha que a gente consegue controlar esse vírus antes que isso aconteça? Tomara que a gente consiga controlar esse vírus antes que isso aconteça. Tomara. Senão... Então, você é do ponto de vista que você acha que se tudo correr conforme todo mundo imagina, que vai existir a cura e que a gente não vai... Literal, porque tem muita gente que fala, né, Paty? Ai, todo mundo vai pegar, não se preocupe. Tá acontecendo isso. Gente, vamos pensar positivo, vamos vibrar no positivo, no seguinte intuito. Se todo mundo vai pegar ou não, vamos pensar em que isso vai repercutir. Vamos pensar que não. Vamos supor, Bruninha, tu tá aí numa baita de uma reclusão. Quem disse que você não tem o Covid em você, por exemplo? Ninguém sabe. Não. Você vai visitar a sua avó? Não. Eu não sei a idade da sua mãe. Como você é uma criança, sua mãe deve ter, tipo... Imagina, a minha idade. A minha mãe é idosa, Paty. A minha mãe é idosa. Ó, grande parte da minha família, eles são de Pernambuco. Sim. Mas a minha família, assim, de uma forma geral, é idosa. Meus pais, meus tios, muita gente idoso. Então, assim, isso é a minha maior preocupação, Paty, porque tem gente levando a quarentena como se fosse férias. Eu vejo, às vezes eu subo no meu bairro pra, tipo, comprar carne, por exemplo. E aí as pessoas estão comprando carne para fazer churrasco. Não, Entendeu? não. Tem. Tem, acredito que até tenha, mas eu vou dizer pra você, Bruninha, do fundo do coração, aí é deplorável. É deplorável. Mas é porque, Paty, as pessoas acham assim, se eu tô bem e a outra pessoa tá bem, então não tem por que se preocupar. Infelizmente, é assim. Na minha cidade, eu não sei se você sabe, mas eu sou de uma cidade do interior, de Pernambuco, chamada Vitória de Santo Antão. Tem um vídeo circulando de lá de Vitória, que as pessoas estão em peso na rua, os idosos estão em peso na rua, passeando e assim, seguindo vida como se esse vírus não existisse. Sabe o que vai acontecer se os estados fizerem isso? As outras pessoas que não... talvez por falta de informação. Não vou apontar. Mas não é, Paty, não é. Não, porque deixa eu continuar. A informação existe, só que as pessoas não têm crença. Então vamos porque lá. Às vezes é preciso que aconteça com alguém da nossa família pra gente bem. Acreditar, né? Tá bom, então vamos lá. Se o povo não acredita na gente, então tá. Olha lá nos Estados Unidos o que aconteceu. O povo sabe o que aconteceu com os Estados Unidos? Sabe, mas sabe o que é, Paty? É então, ignorância. As pessoas acham que é uma realidade distante. Mas olha só o exemplo, que é um povo que, assim, veja bem, eu não vou falar nomes, nosso amigo lá liberou a galera. Os governantes dos Estados Unidos liberou a galera, fala só a população de risco, fica em casa e o resto sai para trabalhar porque precisamos trabalhar. Eu concordo que precisamos trabalhar. E o que aconteceu? Mais gente ficou doente. Ele teve que voltar atrás.
E aí que vai acontecer de pegar essa situação toda. Não quero ser o profeta do apocalipse, hein, gente, por favor. Meu Não, de forma intuito é alguma. passar informação dentro do que eu sei. O que eu não souber eu também falo, mas eu estou dizendo com muita propriedade, foi muito estudado, que não dá para fazer esse tipo de situação, não dá para fazer esse tipo de coisa. Se a gente pensar em âmbito federal, que é o que está acontecendo, a gente já está pensando em outros estados. E está certo a gente pensar em Sim, outros estados. Porque não somos só São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Muita calma nessa hora, a gente está na região sudeste, mas tem o Brasil inteiro, né? É o nosso país. sim. É o nosso país. E a hora que pegar todo o nosso país, primeiro, a gente tem que sobreviver disso, sair disso o quanto antes, porque daí a nossa economia volta a subir. É simples. É isso. Dá para entender? Aonde Claro. soltaram? Nos Estados Unidos, onde soltaram, o que aconteceu? Mais gente foi infectada. E não foi só idoso, não, tá? Não foi de jeito nenhum. Desculpa falar com tanta veemência, mas eu fico muito brava com essa questão. Foi gente mais jovem. E gente mais jovem que realmente vai para a UTI e fica no respirador e tudo mais. Porque não significa que você não morrer, você não pode estar em situação grave, em estado grave, né, Paty? Exatamente. Tudo bem. Fala assim, tá bom, não vai morrer. Tá, não vai morrer, mas vai ficar lá 2 meses entubado num respirador. Não vai ter respirador para todo mundo. Começa por aí. Vai ficar. Ô, Paty, tem uma outra pergunta. Só para concluir, Bruninho, só para concluir. Claro, então, por favor, gente, não saiam de casa. Não saiam. E quando for, vamos supor que agora ninguém está aguentando mais, né? Já deu um tempinho. Se for sair com consciência, sai um pouquinho com uma criança, um tiquinho, põe máscara, vai ali dar uma volta, porque ninguém vai aguentar ficar em casa tanto tempo, né? Eu quero acreditar que as pessoas consigam aguentar o máximo, né, Paty? Sim, mas é difícil, é difícil. Vamos deixar esses estudiosos todos, né? Que não sou só eu, que também estou acompanhando, mas isso nós estamos prevendo como vai ser semana que vem. Eles precisam desses números, eles precisam desses controles. Tem muito hospital que não notificou, tem muito lugar que a gente não tinha esses números todos para poder ver como que a gente estava se saindo. Se a gente estava repercutindo... E também, Paty, tem uma coisa. Não quer dizer que a nossa métrica ela esteja 100% correta. Exatamente. Porque a gente não testou todo mundo que se disse doente. Então, a gente não sabe se aqueles números que estão ali são realmente aqueles números, né? Exatamente. E nós não testamos, não vai ser possível testar. Os diagnósticos, mesmo esses que foram doentes, que estão doentes e já estão entrando nas nossas estatísticas, nem todos eles têm o PCR positivo para Covid. Por quê? Porque não tinha teste para todo mundo e até o resultado do teste sair, ninguém poderia deixar de tratar. Então, eles se basearam muito em resultado de tomografia computadorizada, mostrando o pulmão com acometimentos, etc, etc. Porque a gripe do Covid-19 não é uma gripe úmida, não é uma gripe molhada, de escorrer o nariz, de uma forma geral. Difícil, assim, é uma gripe seca, sabe? É uma gripe tosse seca. Não pode dar febre? Pode dar febre. Pode dar febre baixa, pode dar febre alta, pode não dar febre. Então, assim, quem tem que fazer esse diagnóstico, o que vai acontecer? A pessoa com falta de ar, que começou a ter febre, vai para o hospital. Vai para o hospital. E vai ser avaliado. E aí, mas assim, vamos tentar triar para que essas pessoas que vão para o hospital para poderem ser avaliados e sejam o menor número possível de pessoas. Só que como que o paciente, a pessoa em casa, leigo, que não tem obrigação nenhuma de saber, isso é sério, isso não é... Como é que ele vai saber? Então, assim, conversem com seus médicos, sabe? Acreditem um pouco nesse momento na teleconsulta, na medida do possível. Tenham essas informações. Por isso que eu acho que informação é importante. Muito. Sem informação fica complicado. É natural. Eu acho que... Sabe o que acontece? A informação de qualidade e pontual e boa.
sabe? Pontual, tipo assim, ok, agora a vida que segue, deixa eu ligar minha musiquinha aqui, vou brincar com meus cachorros e fazer o que eu posso fazer, sabe? Vou estudar, vou ler um livro, vou fazer o É quê? isso. Ô, Paty, tem mais uma pergunta aqui. Essa mesma pessoa tá te elogiando, falando que você é uma médica excelente do ponto de vista técnico e humano. E Deve ele ser tá, minha irmã, deve ser e minha tá, irmã. não chama Neco, não é sua irmã. A sua irmã é outra pessoa. Tá falando, Não, tá tô falando. brincando, porque a minha irmã, ela é muito, ela é totalmente assim, do tipo, Ela lhe meu Deus, ela me elogia porque ela sabe idolatra. da profissional maravilhosa que você é. Aí tem outra pergunta aqui falando. Dizem que o teste tem uma certa margem de erro. Isso se deve ao time que o vírus é detectável como um falso negativo de gravidez ou uma falha no método de avaliação? Eu, no caso do PCR, que é a reação em cadeia, de polimerase em cadeia, e traduzindo para o português, a falha é muito baixa. Muito, muito, muito baixa. PCR, para falhar, olha, a sensibilidade e especificidade é muito alta. Por isso que é um exame caro e por isso que não é um exame que nós estávamos preparados para ter isso, para ter essa disponibilidade. Nem os planos de saúde, nem mesmo o sistema público. Eu tenho uma coisa linda para falar do sistema público. O sistema público está dando conta. Nós vamos dar conta. E se alguém adoecer, mas por favor, gente, está dando conta numas. A gente se preparou e não é no hospital de campanha só, tá bom? É super válido, mas a gente se preparou. Pensem, eu não sei se é importante eu falar essa parte do público, Bruninha, me explica. Se Eu o acho que é quê? importante. Se é importante eu explicar que o nosso sistema público se preparou. É Então, muito importante, Paty, até porque deixa eu assim a explicar. gente sabe que grande parte da nossa população vai buscar o SUS. Exatamente. Por favor, gente, calma, calma, calma e calma. E todos os estados tenham consciência. Não dê, olha, se a gente não quer que aconteça o que tá acontecendo, o que aconteceu, vejam os modelos de todos os outros países, Jesus. É simples assim. Não adianta falar, a Itália foi assim porque é todo mundo idoso. Não é bem assim. Calma, não é bem assim. Sabe? Quem já foi para a Europa sabe que a Europa é linda, é provinciana, a Itália é um país rico, mas a Europa é um país que às vezes não tinha os hospitais como nós temos aqui no Brasil, e o brasileiro se acha um lixo, né? Talvez essa coisa, a parte dele. Eu vou falar no modo popular. Talvez essa soberba deles acharem que lá é tudo tão controlado que acabou que, assim, talvez eles pegaram eles de surpresa também, coitados. Também. Agora, claro, há modelos? Há modelos. Tem a Alemanha, tem a Suíça, tem isso, tem aquilo. Só que, assim, eles são tão melhores assim? Calma, eles são pequenos. Vamos pensar na Suíça. O tamanho da Suíça... o tamanho da Suíça é o tamanho do estado de São Paulo. Suíça não, Se desculpa. chegar, né? O do estado de São Paulo. O nosso Brasil é muito maior. Então é mais fácil controlar. Nós somos maiores. Eu vi, Paty, uma coisa muito legal também, porque a gente fala do Brasil sempre com um pessimismo muito grande. Mas você viu que, inclusive, a Índia colocou todo mundo, a gente ainda está de quarentena parcial, mas a Índia colocou todo mundo em quarentena total. Tá não certo. É nem parcial igual tá tendo aqui. E a Índia, né, assim... Mas é o país mais populoso. Mas a gente não está em não quarentena parcial ainda. Não é quarentena parcial, não. A única coisa é que, assim, veja bem, a indicação é não saiam de casa. Gente, posso falar uma coisa? Eu vou entrar no aspecto político. Agora eu vou falar uma coisa. Quem tiver dúvida, escuta o que o nosso ministro de Saúde, Mandetta, fala. Cola nele. Cola nele. Eu não tô falando... Paty, mas quando eu falo parcial é porque aqui ainda coisas de necessidade que fala ainda tá funcionando. Eu acho que lá na Índia nem isso, eles fecharam tudo mesmo. Falou, então, se programem que vai fechar tudo. Fechou tudo.
Pelo que eu entendi, eu não sei se é isso, pelo que eu entendi. Entendi. O que acontece é que assim, Índia é um país mais pobre, é um país que é rico por vários aspectos. Pobre que eu digo assim, é um país riquíssimo do ponto de vista. Olha, cada um tem que assumir uma condição mais adequada para eles próprios. Se eles não fizerem isso, eles vão morrer, todos eles vão morrer. Entende? Índia é um país, Brasil é outro, Alemanha é outro, Coreia do Sul é outro, China é outro,